Livro de Jasher, do capítulo 11, o reinado mau de Nimrod ao capítulo 15, Abrão no Egito. Capítulo 11, o reinado mau de Nimrod. O retorno de Abrão e a idolatria de Terá. E Nimrod filho de Cush estava na terra de Sinar, e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Sinar. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou, e lhes deu nomes segundo as ocorrências que aconteceram com eles na construção da torre. E chamou a primeira de Babel, dizendo: porquanto o Senhor lá confundiu a língua toda da terra, e o nome da segunda chamou de Eresh, porque de lá Deus os tinha dispersado. E a terceira chamou Eshed, dizendo que houve uma grande batalha nesse lugar, e a quarta ele chamou Calná, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá, e eles envergonharam o Senhor, eles se rebelaram e transgrediram contra ele. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Sinar, colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitava em Babel, e ali ele renovou seu reinado sobre o resto de seus súditos, e reinou de forma segura, e os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome Anráfel, dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. E, apesar disso, Nimrod não se voltou para o Senhor, e ele continuou em maldade, ensinando perversidade aos filhos dos homens, e Mardom, seu filho, foi pior que seu pai, e continuou a adicionar abominações às de seu pai. E fez com que os filhos dos homens pecassem, por isso se diz, dos ímpios sairá maldade. Naquele tempo não havia guerra entre as famílias dos filhos de An, que habitavam nas cidades. E Kedorlaomer, rei de Elão, afastou-se das famílias dos filhos de Cã, e ele lutou com elas e subjugou-os, e dirigiu-se para as 5 cidades da planície, e lutou contra elas e dominou-as, e elas estavam sob seu controle. E eles o serviram 12 anos, e deram-lhe um imposto anual. Naquele tempo morreu Naor, filho de Serug, no ano 49º da vida de Abrão, filho de Terá. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Terá, Abrão saiu da casa de Noé, e foi à casa de seu pai. E Abrão conhecia o Senhor, e andou em seus caminhos e instruções, e o Senhor, seu Deus, estava com ele. Terá, seu pai, era naqueles dias, ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. E Abrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali de pé no seu templo, e a raiva de Abrão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse Abrão: como o Senhor vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai, assim o Senhor que me criou a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. E Abrão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. E Abrão foi da câmara para a átrio exterior do seu pai, e encontrou o seu pai sentado no tribunal, e todos os seus servos com ele, e Abrão veio e sentou-se diante dele. E Abrão perguntou a seu pai, dizendo: Pai, diga-me onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou e a mim? Terá respondeu a seu filho Abrão, e disse: Eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Abrão disse a seu pai: Meu senhor, mostra para mim o que eu te peço, e trouxe Terá Abrão à câmara do átrio interior, e Abrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens e outros menor do que elas, sem número. Terá disse a seu filho: Eis que estes são os que nos fizeram a todas as coisas, a toda a terra, e que me criaram a mim, a ti, e toda a humanidade. Terá inclinou-se aos seus deuses, e então apartou-se deles, e Abrão, seu filho, foi embora com ele. E quando Abrão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe e sentou-se diante dela, e ele disse à sua mãe: Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra, e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho, e fazer dele um guisado saboroso, para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai como uma oferta para eles comerem, talvez eu possa, assim, tornar-me aceitável para eles. E sua mãe assim fez, e ela trouxe um cabrito, e fez um guisado com sua carne saborosa, e trouxe ele a Abrão, e Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-o diante dos deuses do seu pai, e ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer, e seu pai Terá não sabia disto.
E Abrão viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinha voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles pode estender a mão para comer. E Abrão zombava deles, e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abrão falou à sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos finos do rebanho, e ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como o seu filho gostava, e ela o deu ao filho Abrão, e Terá seu pai não sabia disso. E Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe, e trouxe-a diante dos deuses de seu pai para a câmara, e colocou-o perto para que eles pudessem comer, e colocou-o diante deles. E Abrão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Abrão viu que eles não tinham voz, ouvidos, ou mãos para que as estendessem para a carne e a comessem. E à noite desse mesmo dia em casa, Abrão foi revestido com o Espírito de Deus. E ele gritou e disse: ai meu pai, esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não pode nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que tem boca e sem fala, e os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento, e pernas, que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles sua confiança. E quando Abrão viu todas essas coisas, encheu-se ira contra o seu pai, e ele apressou-se e pegou um machado na mão, e entrou na câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e ele saiu, e Terá, seu pai, entrou em casa, porque tinha ouvido na porta o som do machado, por isso entrou na casa Terá para saber o que se tratava. E Terá, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens, e se encontrou com Abrão ao sair. E Terá entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e o machado na mão do maior, que não fora quebrado, e a carne saborosa que Abrão seu filho tinha feito ainda estava diante deles. Quando Terá viu isso, ficou irado, e ele se apressou-se e dirigiu-se para a sala a encontrar Abrão. E ele encontrou Abrão seu filho ainda sentado em casa, e disse-lhe: o que é que tu fizeste aos meus deuses? E Abrão respondeu e disse: não é assim, meu senhor, pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu a coloquei diante para que a comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer antes do grande ter estendido a mão para comer. E o grande viu as suas obras que eles fizeram antes dele, e sua raiva se acendeu violentamente contra eles, e ele foi e tomou o machado que estava na casa e chegou-se a eles e quebrou todos eles, e eis que o machado está ainda em sua mão, como vês. E Terá se acendeu de raiva contra seu filho Abrão, quando ele falou isso, e Terá disse a Abrão seu filho, em sua ira: que é este conto que tu dizes? Falas mentiras para mim. Existe nesses deuses espírito, alma ou poder de fazer tudo o que tu me disseste? Não são eles de madeira e pedra, e não fui eu mesmo quem os fez? E como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois dizes que ele os feriu. E Abrão respondeu a seu pai e disse-lhe: e como tu podes então servir estes ídolos em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos, e por que deves tu servir madeira e pedra, que pode falar nem ouvir? E agora, certamente não é bom para ti nem para os filhos dos homens que estão contigo, fazerem estas coisas. Você é tão bobo, ou tão curto de entendimento que vai servir madeira e pedra, e fazer desta maneira. É esquecer-se do Senhor Deus que fez o céu e a terra, e que nos criou na terra, e assim, trazer um grande mal às vossas almas nesta matéria, servindo a pedra e madeira. Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria, de forma que o Senhor Deus do universo trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu toda a terra.
E como você pode continuar a fazer isso e servir a deuses de madeira e pedra, que não podem ouvir ou falar, ou livrá-lo da opressão, e assim, atrair a ira do Deus do universo em cima de você? Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso, e não traga o mal sobre sua alma e as almas de tua casa. E Abrão saiu da presença dele, e tomou o machado do ídolo de seu pai, com o qual Abrão partiu e fugiu. Terá, vendo tudo que Abrão que tinha feito, apressou-se a ir de sua casa. Ele foi ter com o rei, e ele veio diante de Nimrod e estava em pé diante dele, e ele se inclinou para o rei, e o rei disse: Que queres que te faça? E ele disse: Peço-te, meu senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança, e assim ele fez com os meus deuses e, portanto, assim ele tem falado. E agora, meu senhor e rei, chama-o para que ele venha diante de ti, e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos de seu mal. E o rei enviou 3 homens de seus servos, e foram, e trouxeram Abrão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia, sentados diante dele, e Terá estava também diante deles. E o rei disse a Abrão: Que é isto que fizeste a teu pai e a seus deuses? E Abrão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai, e ele disse: O Deus grande que estava com eles na casa fez-lhes o que tens ouvido. E o rei disse a Abrão: Se tivessem poder de falar e comer e fazer como tu disseste. E Abrão respondeu ao rei, dizendo: E se não há poder neles porque tu os serves e fazes com os homens errem nas tuas loucuras? Imagina tu que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa pequena ou grande, para que tu deves honrá-los? E por que não honras tu ao Deus de todo o universo, que te criou e nas mãos há poder para matar e para dar vida? Ai de ti, ó rei, que te tornaste um simples tolo e ignorante para sempre. Eu julguei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isso, mas tens enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo, que seguiram o teu proceder. Não sabes tu, nem ouviste, que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados, e o Deus eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos, e também destruiu toda a terra em sua conta? E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a este trabalho, a fim de trazer a ira do Senhor Deus do universo, e para trazer o mal sobre ti e a toda a terra. Agora, pois, arrepende-te deste teu mal que fizeste, e serve ao Deus do universo, pois a tua alma está em suas mãos, e então tudo irá bem contigo. E, se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade de teus caminhos, e para servir o Deus eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias, tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvidos às tuas palavras para andarem nos teus maus caminhos. E quando Abrão parou de falar perante o rei e os príncipes, Abrão levantou os seus olhos para os céus, e ele disse: O Senhor vê todos os ímpios, e ele irá julgá-los. Capítulo 12. Abrão é preso e condenado à morte. E rei ouviu as palavras de Abrão, e ordenou que fosse colocado em prisão, e Abrão ficou 10 dias na prisão. E, no final daqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governadores de diferentes províncias e aos sábios que viessem diante dele, e sentaram-se diante dele, e Abrão ainda estava confinado na prisão. E o rei disse aos príncipes e sábios: Vocês já ouviram falar o que Abrão, filho de Terá, fez a seu pai? Assim ele fez para ele, e eu pedi a ele para ser trazido diante de mim, e assim ele falou. Ele não temeu em seu coração, nem ele tremeu na minha presença, e eis que agora ele está confinado na prisão. E, portanto, decidamos o julgamento que é devido a este homem que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vocês ouviram. E eles todos responderam ao rei: O homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore, por ter feito todas as coisas que ele fez, e por ter desprezado os nossos deuses. Ele deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei nesta matéria. Se agradar ao rei fazer isso, que ele ordene seus servos, e acenda-se um fogo dia e noite no teu forno de tijolos, e depois vamos lançar este homem nele.
E o rei assim fez, e ele ordenou a seus servos, que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha do rei, que está em Casdim, e o rei ordenou-lhes para tirar Abrão da prisão e trazê-lo para fora para ser queimado. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e juízes, e todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno para ver Abrão. E todas as mulheres e pequeninos se aglomeraram em cima dos telhados e torres para ver o que seria feito com Abrão, e todos eles ficaram juntos a uma distância, e não faltava um homem ali que não largasse tudo e viesse naquele dia para contemplar a cena. E entrando Abrão, os mágicos do rei e os sábios viram Abrão, e eles gritaram para o rei, dizendo: Nosso senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido filho em cujo nascimento a grande estrela engoliu as 4 estrelas, que declaramos ao rei há 50 anos atrás. E seu pai também transgrediu teus comandos, e zombou de ti ao trazer-te outra criança, que tu matares. E o rei, ouvindo as suas palavras, ficou muito irado e mandou que Terá fosse levado até ele. E o rei disse: Tens ouvido o que os mágicos falaram? Agora diz-me a verdade, como fizeste a coisa, e se tu falares a verdade, serás absolvido. E, vendo que a raiva do rei era grande, Terá disse ao rei: Meu senhor e rei, tu ouviste a verdade, e o que os sábios têm falado é certo. E o rei disse: Como pudeste fazer tal coisa, a transgredir as minhas ordens e me dar um filho que não fizeste e recebeste valor por ele? E Terá respondeu o rei: Porque meus sentimentos por meu filho falaram mais alto nesse tempo, e eu levei um filho de minha serva, e eu o trouxe para o rei. E o rei perguntou: E quem te aconselhou nisso? Diz-me, não escondas alguma coisa de mim, e não morrerás. E Terá estava muito apavorado na presença do rei, e disse ao rei: Foi Arã meu filho mais velho que me aconselhou a isso, e Arã tinha 32 anos de idade quando Abrão nasceu. Mas Arã não aconselhou seu pai em qualquer coisa, pois Terá disse isso ao rei, a fim de livrar a sua alma do rei, porque temia muito, e disse o rei a Terá: Arã teu filho que te aconselhou morrerá pelo fogo com Abrão, pois a sentença de morte está sobre ele por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. E Arã naquele momento sentiu-se inclinado a seguir Abrão, mas ele nada declarava abertamente. Pois Arã dizia em seu coração: Eis que agora o rei se aborreceu com Abrão por causa destas coisas que Abrão fez, mas se tudo vier a passar, caso Abrão venha a prevalecer sobre o rei eu vou segui-lo, mas se o rei prevalecer irei atrás do rei. Terá falou para o rei acerca de Arã seu filho, o rei ordenou que Arã fosse amarrado com Abrão. E trouxeram os dois, Abrão e Arã, seu irmão, para lançá-los no fogo, e todos os habitantes da terra e servos do rei e os príncipes e todas as mulheres e suas parentelas estavam lá, de pé naquele dia, junto deles. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão, e lhes tiraram todas as suas roupas, exceto suas roupas menores que estavam sobre eles. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho, e os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. E o Senhor amou Abrão e teve compaixão dele, e o Senhor o livrou Abrão do fogo e ele não foi queimado. Mas todas as cordas com que o amarraram foram queimadas, e Abrão permaneceu e caminhava no fogo. Arã, porém, morreu quando o lançaram no fogo. Ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor, e aqueles homens que os lançaram no fogo, foram consumidos pela chama de fogo que se espalhou sobre eles queimando-os, e 12 dos seus homens morreram. E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites, e todos os servos do rei o viram andando no fogo, e eles vieram e falaram ao rei, dizendo: Eis que vimos Abrão andando no meio do fogo, e até mesmo a menor das roupas que estão sobre ele não são queimadas, mas o cabo com o qual ele estava amarrado está queimado. E quando o rei ouviu estas palavras, seu coração desmaiou e ele não queria acreditar neles. Assim ele enviou outros príncipes fiéis para ver esta matéria, e foram, e viram e disseram ao rei, e o rei levantou-se para ir vê-lo. E ele viu Abrão andando para lá e para cá no meio do fogo, e ele viu o corpo de Arã queimado, e o rei se espantou muito.
E o rei ordenou que Abrão fosse retirado do fogo, e os seus servos aproximaram-se para levá-lo para fora, mas não podiam, pois o fogo a chama o cercava e aumentava em direção deles dentro da fornalha. E os servos do rei fugiram dele, e o rei os repreendeu, dizendo: apressem-se a trazer Abrão para fora do fogo, para que não morram. E os servos do rei novamente se aproximaram para trazer Abrão para fora, e as chamas chegaram em cima deles e queimaram seus rostos de forma que 8 deles morreram. E quando o rei viu que os seus servos não se podiam aproximar do fogo para não serem queimados, o rei chamou a Abrão: ó servo do Deus que está no céu, sai do meio do fogo e fica diante de mim. E Abrão ouviu a voz do rei, e saiu do fogo e veio, e se pôs diante do rei. E quando Abrão saiu, o rei e todos os seus servos viram Abrão vindo ante o rei, com suas vestes mais íntimas em cima dele, pois elas não foram queimadas, mas o cabo com o qual ele estava preso fora queimado. E o rei disse a Abrão: como é que tu não foste queimado no fogo? E Abrão disse ao rei: o Deus do céu e da terra, em quem confio e que tem todo o poder, ele livrou-me do fogo em que tu me lançaste. E Arã, irmão de Abrão, foi reduzido a cinzas, e procurado pelo seu corpo, e eles não o acharam. E Arã tinha 82 anos de idade, quando morreu no fogo de Casdim. E o rei, os príncipes, e os habitantes da terra, vendo que Abrão fora salvo do fogo, eles se prostraram a Abrão. E Abrão disse-lhes: não se curvam a mim, mas curvam-se para o Deus do mundo que fez vocês, e sirvam-no, e andem em seus caminhos, pois foi ele quem me livrou deste fogo, e foi ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e forma o homem no ventre da sua mãe, e o traz ao mundo, e é ele quem vai livrar de toda a dor aqueles que nele confiarem. E esta coisa parecia muito maravilhosa aos olhos do rei e dos príncipes, que Abrão fora salvo do fogo e que Arã fora queimado. E o rei deu a Abrão muitos presentes, e ele deu-lhe 2 de seus melhores servos da casa do rei, o nome de um era Oni e o nome do outro era Eliezer. E todos os reis, príncipes e servos do rei deram a Abrão muitos presentes de prata e ouro e pérolas, e o rei e seus príncipes o mandaram embora, ele foi em paz. E Abrão saiu da presença do rei, em paz, e muitos dos servos do rei seguiram ele, e cerca de 300 homens se juntaram a ele. E Abrão voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram, e Abrão serviu ao Senhor, seu Deus, todos os dias da sua vida, e ele andou retamente em seus caminhos. E daquele dia em diante Abrão inclinou o coração dos filhos dos homens para servir ao Senhor. E naquele tempo Naor e Abrão tomaram para si esposas, filhas de seu irmão Arã, e a mulher de Naor era Milca, e o nome da mulher de Abrão era Sarai. E Sarai, mulher de Abrão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. E no termo de 2 anos a partir de Abrão ter saído do fogo, aos 52 anos de sua vida, eis que o rei Nimrod sentou-se sobre o trono em Babel. O rei caiu em profundo sono e, havendo adormecido, sonhou que ele estava com suas tropas no vale em frente ao forno do rei. E ele levantou os olhos e viu um homem à semelhança de Abrão vindo apressadamente a partir da fornalha, e que ele veio e pôs-se diante do rei com a sua espada desembainhada, e então apontou ao rei com sua espada, e quando viu isso o rei fugiu do homem, pois ele estava com medo, e enquanto ele estava fugindo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e do ovo tornou-se um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas afundaram no rio e morreu, e tomou o rei voo com 3 homens que estavam diante dele, e ele escapou. E o rei olhou para estes homens, e eles estavam vestidos de vestidos principescos como roupas de reis, e tinha aparência e majestade de reis. E, enquanto eles estavam correndo, o rio tornou-se um ovo diante do rei, e saiu do ovo uma ave jovem que veio perante o rei, e voou em sua cabeça, e arrancou os olhos do rei. O rei ficou aflito com a visão, e acordou do seu sono, e seu espírito foi agitado, e ele sentiu um grande terror. E pela manhã, o rei levantou-se da cama com medo, e ele ordenou que todos os homens sábios e mágicos viessem diante dele, e o rei relatou seu sonho para eles. E o servo sábio do rei, cujo nome era Anuque, respondeu ao rei, dizendo: este sonho nada mais é senão o mal de Abrão e sua semente que brotará contra o meu senhor e rei nos últimos dias.
E eis que o dia chegará quando Abrão e sua descendência, e as crianças de sua casa farão guerra com meu rei, e ferirão todos os exércitos do rei e suas tropas. E quanto ao que disseste a respeito 3 homens que tu disseste ver, e que te ajudarão a escapar, o que significa é que tu fugirás apenas com 3 reis da terra que estarão contigo em batalha. E aquilo que viste do rio, que transformou-se no ovo como no início, e o jovem pássaro arrancar teus olhos, isso significa que a semente de Abrão que irá matar o rei nos últimos dias. Este é o sonho do rei, e é a sua interpretação, e o sonho é real, e a interpretação que o teu servo te deu é certa. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes que fazem agora 52 anos desde que os teus sábios viram isso no nascimento de Abrão, e se meu rei vai permitir a Abrão viver na terra, será para danos de meu senhor e rei, pois todos os dias que Abrão viver, nem tu, nem teu reino será estabelecido, e isso era conhecido já antigamente no seu nascimento, e por isso se o rei não o matar, o seu mal virá-te nos últimos dias. E Nimrod ouviu a voz de Anuque, e ele enviou alguns de seus servos em segredo para ir chamar Abrão, e trazê-lo diante do rei para sofrer a morte. E Eliezer, servo de Abrão a quem o rei lhe tinha dado, estava naquele momento na presença do rei, e ele ouviu que Anuque havia aconselhado o rei, e que o rei tinha dito para causar a morte de Abrão. E Eliezer disse a Abrão: apressa-te, levanta-te e salva a tua alma, para que não morras através das mãos do rei, pois assim e assim ele viu em um sonho de ti, e assim o interpretou Anuque, e assim também aconselhou Anuque o rei a teu respeito. E ouviu Abrão a voz de Eliezer, e Abrão se apressou e correu para a segurança da casa de Noé e seu filho Shem, e ele se escondeu lá e encontrou um lugar de segurança, e os servos do rei vieram à casa de Abrão para procurá-lo, mas não o conseguiram encontrar, e procuraram por todo o país e não foi achado, e eles foram e pesquisaram em todas as direções e ele não prosperaram. E quando os servos do rei se convenceram que não iam encontrar Abrão, eles voltaram, e a ira do rei contra Abrão foi acalmando, por não ter sido encontrado, e o rei acabou por esquecer este assunto relativo a Abrão. E Abrão ficou escondido na casa de Noé por 1 mês, até que o rei tinha esquecido este assunto, mas Abrão ainda estava com medo do rei, e Terá veio visitar a Abrão seu filho secretamente em casa de Noé, e Terá era muito grande aos olhos do rei. E Abrão disse a seu pai: não sabes tu que o rei pensa em matar-me, e aniquilar o meu nome da terra por conselho de seus conselheiros ímpios? Agora quem tens tu aqui e o que tens nesta terra? Levanta-te, vamos juntos para a terra de Canaã, para que sejamos livres de sua mão, para que não pereças também por ele em teus últimos dias. Ou não sabes tu, e não ouviste nunca, que não é por amor que te dá Nimrod toda essa honraria, mas é só para seu benefício que ele te enche de tudo isso. E mesmo ele te faça mais do que isso, com certeza, isso são apenas vaidades do mundo, de riqueza e de riquezas não te podem livrar no dia de sua ira e raiva. Agora, pois, ouve a minha voz, e apressa-te vir para a terra de Canaã, para longe de Nimrod, e honra o Senhor que tu te criou na terra, jogando fora todas as coisas vãs em que confias e te irá bem. E após Abrão falar, Noé e seu filho Sem Terá responderam: verdadeira é a palavra que Abrão te diz. E Terá ouviu a voz de seu filho Abrão, e Terá fez que tudo o que disse Abrão, porque isso vinha do Senhor, que o rei não deveria causar a morte de Abrão. Capítulo 13, Terá e Abrão e toda a sua casa deixam Casdim e Ur para ir à terra de Canaã. E tomou Terá Abrão seu filho e seu neto Lote, filho de Harã, e a Sarai sua genra, a mulher de seu filho Abrão, e todas as almas de sua casa, e saiu de Ur Casdim para ir para a terra de Canaã. E eles chegaram tão longe à terra de Harã e eles permaneceram lá, pois era muito boa para o pasto, e de suficiente extensão para aqueles que os acompanharam. E o povo da terra de Harã viu que Abrão era bom e reto diante de Deus e dos homens, e que o Senhor seu Deus era com ele, e algumas das pessoas da terra de Harã juntaram-se a Abrão, e ele ensinou-lhes a instrução do Senhor e os seus caminhos, e estes homens permaneceram com Abrão em sua casa e eles aderiram a ele. E Abrão permaneceu na terra de Harã 3 anos, e o Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: eu sou o Senhor que te trouxe diante de Casdim Ur, e entreguei-te das mãos a todos os teus inimigos.
E agora, portanto, se tu deres ouvidos à minha voz e guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, então farei teus inimigos cair diante de ti, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e eu enviarei a minha bênção sobre todas as obras de tuas mãos, e nada te faltará. Levanta-te agora, toma tua mulher e todos pertencentes a ti, vai para a terra de Canaã e permanece lá, e eu lá te serei por Deus, e eu te abençoarei. E Abrão se levantou e tomou sua esposa e todos pertencentes, ele foi para a terra de Canaã, como o Senhor tinha dito a ele, e tinha Abrão 50 anos de idade, quando ele passou a Harã. E Abrão chegou à terra de Canaã e habitou no meio da cidade, e lá ele armou sua tenda entre os filhos de Canaã, os habitantes da terra. E o Senhor apareceu a Abrão, quando ele veio para a terra de Canaã, e disse-lhe: Esta é a terra que tenho dado a ti e à tua descendência depois de ti para sempre, e eu farei a tua descendência como as estrelas do céu, e eu darei à tua descendência por herança todas as terras que vês. E Abrão construiu um altar no lugar onde Deus havia falado com ele, e Abrão invocou o nome do Senhor. Naquele tempo, ao final de 3 anos de residência de Abrão na terra de Canaã, no ano em que Noé morreu, o ano 58º de Abrão, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. E Abrão habitou na terra de Canaã, ele, sua mulher, e todos pertencentes dele, e todos aqueles que o acompanharam, juntamente com aqueles que se juntaram a ele do povo da terra. Mas Naor, irmão de Abrão, e Terá, seu pai, e Ló, filho de Harã, e todos os seus pertencentes preferiram habitar em Harã. No 5º ano de habitação de Abrão na terra de Canaã, as pessoas de Sodoma e Gomorra, e de todas as cidades da planície, se revoltaram contra o poder de Quedorlaomer, rei de Elão, pois todos os reis das cidades da planície tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, e deu-lhe um imposto anual, mas naqueles dias no 13º ano, eles se rebelaram contra ele. E no 10º ano de habitação Abrão na terra de Canaã, houve guerra entre Nimrod, rei de Sinar e rei Quedorlaomer de Elão, e Nimrod veio para lutar com Quedorlaomer para dominá-lo. Pois Quedorlaomer era naquele tempo um dos príncipes do exército de Nimrod, e quando todas as pessoas da torre foram dispersas, todas aquelas que não pereceram, foram espalhadas pela face da terra, e Quedorlaomer foi para a terra de Elão e reinou sobre ela e se rebelou contra seu senhor. E, naqueles dias em que Nimrod viu que as cidades da planície haviam se rebelado, ele veio com orgulho e raiva para a guerra contra Quedorlaomer, e Nimrod reuniu todos os seus príncipes e reis, mais de 700.000 homens, e foram contra Quedorlaomer, e Quedorlaomer saiu para encontrá-lo com 5.000 homens, e eles se prepararam para a batalha no vale de Babel que é entre Elão e Sinar. E todos os reis lutaram lá, e Nimrod e seu povo foram derrotados diante do povo de Quedorlaomer, e caíram dos homens de Nimrod cerca de 600.000, e Mardom filho do rei caiu entre eles. E Nimrod fugiu e retornou em vergonha e desgraça para sua terra, e ele ficou sob sujeição a Quedorlaomer por um longo tempo, e Quedorlaomer voltou à sua terra e enviou os príncipes dele para os reis que habitavam em torno dele, a Arioque, rei de Elazar, e Mares rei de Goim, e fez um pacto com eles, e todos eles eram obedientes aos seus comandos. E foi no 15º ano de habitação Abrão na terra de Canaã, que é o 70º ano da vida de Abrão, que o Senhor apareceu a Abrão. Nesse ano disse para ele: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur-Casdim para te dar esta terra para a herança. Agora, pois, anda diante de mim e sê perfeito, e guarda os meus mandamentos, porque a ti e à tua semente darei esta terra por herança, desde o rio Mitraim até o grande rio Eufrates. E virás a teus pais em paz em boa idade, e a 4ª geração deve voltar aqui nesta terra e herdá-la para sempre. E Abrão construiu um altar, e ele invocou o nome do Senhor, que lhe apareceu, e ele trouxe sacrifícios sobre o altar ao Senhor. Naquele tempo Abrão voltou e foi para Harã para ver seu pai e sua mãe, e a casa de seu pai, e Abrão e sua esposa e todos seus pertencentes, e retornaram a Harã, e Abrão habitou em Harã 5 anos. E muitos dos povos de Harã, cerca de 72 homens, seguiram Abrão, e Abrão ensinou-lhes a instrução do Senhor e os seus caminhos, e ele ensinou-lhes a conhecer o Senhor. E o Senhor apareceu a Abrão em Harã, e disse-lhe: Eis que eu te apareci há 20 anos dizendo:
sai da tua terra natal e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, para dar-la a ti e aos teus filhos, pois lá eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, pois, levanta-te e sai deste lugar, com tua esposa e tudo que pertence a ti, e também cada um nascido em tua casa e todas as almas juntas em Harã, e sobe para voltares à terra de Canaã. E Abrão levantou-se e levou sua esposa Sarai e todos os pertencentes dele e todos os nascidos em sua casa e as almas que eles tinham juntado em Harã, e saíram para ir para a terra de Canaã. E Abrão voltou para a terra de Canaã, de acordo com a palavra do Senhor. E Ló, filho de seu irmão Harã, foi com ele, e Abrão tinha 75 anos de idade quando ele saiu de Harã para voltar à terra de Canaã. E ele veio para a terra de Canaã, segundo a palavra do Senhor a Abrão, e ele armou a sua tenda e habitou na planície de Manre, e com ele estava Ló, filho de seu irmão, e tudo que lhe pertencia. E o Senhor novamente apareceu a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra, e lá ele construiu um altar ao Senhor, que lhe apareceu, que está ainda hoje, nas planícies de Manre. Capítulo 14, Ricaion o primeiro faraó. Naqueles dias havia na terra de Sinar, um homem que era entendido em toda a sabedoria, e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion, e vivia com dificuldades para encontrar sustento. E ele resolveu ir para o Egito de Osviris, filho de Amon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos, para criá-lo e dar-lhe manutenção, e assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei, e os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito que ele vivia no seu palácio real, e era visto no exterior apenas um dia do ano, e depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e quem tinha roupas adequadas para isso, veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. E à noite Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade, e ficou ali toda a noite, com amargura de alma, com fome, e o sono foi removido dos seus olhos. E Ricaion pensava para si mesmo, o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele poderia sustentar-se lá. E ele levantou-se de manhã e caminhando encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. E foi, e tendo apanhado legumes para vendi-los para seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizavam, e tomaram os vegetais dele e deixaram-no sem nada. E levantou-se de lá com amargura de alma, e foi para casa suspirando em que ele tinha permanecido toda a noite antes, e ele dormiu lá a segunda noite. E naquela noite novamente ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome, e ele concebeu um esquema em como iria agir. E ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente, e contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá. E ordenou-lhes, dizendo: Assim diz o rei, fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas, e então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano. E em 8 meses Ricaion e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata, e Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: Possa o rei viver para sempre.
o que esta coisa faz na cidade para com teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos, sim, mesmo dos dias de Adão, até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo. Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos, também tu cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso, toda a cidade está em ruínas, e tu não sabes isso. E quando o rei ouviu tudo que eles tinham falado com ele, ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele, neste caso, porque que ele não sabia nada disso. E o rei disse: quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens, e o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. E Ricaion levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pô-los em cavalos, e os enviou ao rei por meio de seus homens, e ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele, e o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaion, e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou ao rei e maravilhou-se dele, e quando Ricaion se sentou diante dele o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras, e Ricaion falou-lhe todas as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou graça aos seus olhos, e ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu, e disse: Ricaion, teu nome não deve mais ser chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou o seu nome de Faraó. E o rei e seus súditos amavam Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion Faraó, prefeito às ordens de Osviris rei do Egito, e Ricaion Faraó, governou sobre o Egito, e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osviris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E Faraó Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Egito, e exigiu um imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion Faraó, e eles fizeram um decreto de chamar Faraó a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados Faraó até este dia. Capítulo 15 – Abrão no Egito. E nesse ano houve uma grande fome em toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não poderiam ficar por conta da fome, que era muito grave. Abrão e todos pertencentes a ele se levantaram e foram para o Egito por conta da fome, e quando eles chegaram no ribeiro Mitzraim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. E Abrão e Sarai foram andando à beira do riacho Mitzraim, e sua esposa Sarai era muito bonita. E Abrão disse à sua mulher Sarai: visto que Deus te criou com um belo semblante, tenho receio que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor a Deus neste lugar. Assim tu farás, se te perguntarem, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo, e que possamos viver e não sermos condenados à morte. Abrão ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por conta da fome. Também seu sobrinho Ló ordenou, dizendo: se os egípcios te perguntarem sobre Sarai, dirás que ela é a irmã de Abrão. E ainda com tudo isto, Abrão não descansou, mas ele tomou Sarai e a colocou num baú e escondeu-a entre os seus pertences, pois Abrão estava muito preocupado com Sarai por conta da maldade dos egípcios. Abrão e todos que pertenciam a ele se levantaram do ribeiro Mitzraim e foram para o Egito.
E mal eles tinham entrado os portões da cidade, quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dai o dízimo ao rei do que vocês possuem, e então vocês poderão vir para a cidade. E Abrão e aqueles que estavam com ele assim fizeram. E Abrão com as pessoas que estavam com ele foram para o Egito, e quando eles entraram trouxeram a caixa em que Saraí estava escondida, e os egípcios viram o cesto. E os servos do rei se aproximaram de Abrão, dizendo: que tens tu aqui neste cesto que nós não vimos? Agora, abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. Então disse Abrão: este cesto eu não vou abrir, mas tudo o que você pedirem por ele, eu vou dar. E os oficiais de Faraó responderam a Abrão, dizendo: é um baú de pedras preciosas, dá-nos 1/10 do mesmo. E Abrão disse: tudo o que vocês desejarem, darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Abrão, e atingiram o cesto e abriram-no com força, e olharam, e eis que uma bela mulher estava no cesto. E quando os oficiais do rei viram Saraí, foram golpeados com admiração pela sua beleza, e todos os príncipes e servos do faraó se reuniram para ver Saraí, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e disseram a Faraó tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Saraí ao rei, e Faraó ordenou que ela fosse buscá-la, e a mulher foi trazida diante do rei. E Faraó viu Saraí e ela lhe agradou muito, e ele se maravilhou com a sua beleza, e o rei se alegrou muito em sua conta, e deu presentes para aqueles que lhes trouxeram a notícia sobre ela. E a mulher foi então levada para a casa de Faraó, e Abrão ficou aflito por conta de sua esposa, e ele orou ao Senhor para libertá-la das mãos de Faraó. E Saraí também orou naquele momento e disse: Senhor Deus, tu disseste ao meu senhor Abrão, sai da sua terra e da casa de seu pai, para a terra de Canaã, e tu prometeste que nos abençoarias se andássemos nos teus mandamentos. E agora, eis que temos feito o que mandaste a nós, e deixamos a nossa terra e as nossas famílias, e nos fomos para uma terra estranha e para um povo que nós não temos conhecido antes. E nós viemos para esta terra para evitar a fome, e neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos e salva-nos da mão do opressor, e faz-me bem por causa da tua misericórdia. E o Senhor ouviu a voz de Saraí, e o Senhor enviou um anjo para livrar Saraí do poder de Faraó. E o rei entrou e sentou-se diante de Saraí, e eis que um anjo do Senhor estava de pé sobre eles, e ele apareceu para Saraí e disse-lhe: Não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. E o rei se aproximou Saraí e disse-lhe: Quem é o homem que te trouxe? E ela disse: Ele é meu irmão. E o rei disse: Compete-nos a fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu mereces de nós. E naquela época o rei mandou a Abrão prata e ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens e servas empregadas doméstica, e o rei ordenou que Abrão fosse trazido, e ele sentou-se no tribunal da casa de rei, e o rei a Abrão muito exaltou naquela noite. E o rei aproximou-se para falar com Saraí, e ele estendeu a mão para tocá-la, e foi quando o anjo o feriu muito, ele ficou apavorado, e ele se absteve de alcançar ela. E o rei chegou perto de Saraí, e um anjo o feriu, e agiu assim com ele a noite inteira, e o rei ficou apavorado. E o anjo Naquer feriu fortemente todos os servos do rei, e toda a sua casa, por causa de Saraí, e houve uma grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Faraó. E Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: Certamente que é por causa desta mulher, e ele afastou-se dela e falou-lhe brandamente. E o rei disse a Saraí: Fala-me sobre o homem com quem tu vieste aqui. E Saraí disse: Este homem é meu marido, e eu disse-te que ele era meu irmão, porque eu estava com medo que o entregasse à morte por maldade. E o rei manteve-se longe de Saraí, e as pragas do anjo do Senhor cessaram de afligi-lo e a sua família, e Faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Saraí, e o rei ficou muito espantado com tudo isto. E pela manhã o rei chamou a Abrão e disse-lhe: Que é isto que fizeste contra mim? Porque disseste tu, ela é minha irmã, de forma que por causa de uma mulher, sobreveio esta praga pesada sobre minha família. Agora toma a tua mulher, leva-a e vá-te de nossa terra, para que todos nós não morramos por sua causa. E Faraó levou o gado, e servos, e prata e ouro, para dar a Abrão, e ele voltou com sua esposa Saraí.
E o rei tomou uma donzela a quem ele gerou por suas concubinas, e ele lhe deu a Sarai para sua serva. E o rei disse à sua filha: é melhor para ti, minha filha, ser serva em casa deste homem do que ser dona da minha casa, depois que nós vimos o mal que se abateu sobre nós em conta esta mulher. E Abrão levantou-se, e ele e todos pertencentes a ele foi embora do Egito, e Faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo e a tudo que foi com ele. Abrão voltou para Canaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde primeiro tinha armado sua tenda. E Ló, filho de Harã, irmão de Abrão, tinha um número grande de gado, ovelhas, vacas e tendas, pois o Senhor o abençoou por conta de Abrão. E quando Abrão estava habitando na terra, e os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abrão, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra, e a terra não podia sustentá-los por conta de seu gado. E quando os pastores de Abrão iam alimentar seu rebanho, não iam para os campos do povo daquela terra, mas o gado dos pastores de Ló fazia de outra forma, pois eles foram obrigados a alimentá-lo nos campos do povo daquela terra. E o povo da terra viu isto diariamente, e eles brigaram com Abrão por causa dos pastores de Ló. E disse Abrão a Ló: o que é isso que me fazes para me fazer desprezível para os habitantes desta terra, para que tu ordenes os teus pastores para alimentar o teu gado nos campos de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra entre os filhos de Canaã, e por que fazes tu isso a mim? E Abrão todos os dias brigava com Ló por conta disso, mas Ló não quis ouvir a Abrão. E ele continuou a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vieram e disseram a Abrão. E disse Abrão a Ló: quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes desta terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois nós somos parentes. Mas peço-te que te separes de mim, vai e escolhe um lugar onde tu possas habitar com o teu gado e tudo o que pertence a ti, mas mantém-te a uma distância de mim, tu e a tua casa. E não tenhas medo de te afastares de mim, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu irei vingar a tua causa dele, apenas afasta-te de mim. E quando Abrão tinha falado todas estas palavras a Ló, em seguida, levantou-se e Ló levantou os olhos em direção à planície do Jordão. E viu que todo este lugar era bem regado, e bom para o homem, e tinha muito pasto para o gado. E Ló foi para aquele lugar, e ele armou ali a sua tenda em Sodoma, e foram separados uns dos outros. E Abrão habitou na planície de Manre, que está em Hebron, e armou ali a sua tenda, e Abrão permaneceu no local durante muitos anos.